fala isso, ele diz assim: já que vocês não crê por causa da palavra, do que eu estou ensinando, pelo menos crê pelo fato dos milagres que estão acontecendo, né? Então, não é pela performance, né? Ou pela gramática das palavras, mas é pelo que nós sentimos do fluir de Deus em nossos corações, em nossa vida, sabe? O Espírito Santo tocando em nós, esse queimor, esse Deus nos, sabe, nos encorajando para permanecer na fé, firme, adorando. Então é isso que nós temos que levar em conta, em consideração. Não é a folhagem, não é a aparência, mas é o fruto. O Senhor diz: conhecereis a árvore pelo o fruto. Mas nós estamos vivendo um tempo hoje tão difícil, sabe? Que as pessoas estão buscando uma performance de um pastor, de uma igreja. Que às vezes troca um fruto por uma folha, por uma aparência. Digo isso com o meu coração uma vez, sabe, partido, porque é a grande realidade que você tem visto hoje. Não estou só relacionando a igreja aqui, mas em geral. Em geral. Então nós temos que provar frutos, não folhagem, não aparência, não a performance, não prove o fruto. Eu já vi uns comentar assim: ah, fulano é legal, não, fulano é de Deus, Deus usa muito fulano. E eu pergunto: mas por que você saiu? Ah, porque lá é mais bonito, e lá é pequenininho, lá é uma igrejinha do bairro. Ah, porque lá não tem uma equipe assim. Tem uma notícia para dar para esses. Ainda não, querido. Mas um dia, se o Senhor quiser, Ele fará acontecer a grandeza dEle. Isso. Glória a Deus. Amém. Então, me perdoe, sabe, isso serve para nós. Isso serve para nós não desprezar coisas que são, sabe, de bênção do Senhor, que Deus colocou em nossa vida, em nossos caminhos, e às vezes nós desprezamos por causa da pouca aparência. O que Jesus fala? Jesus fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que ele está falando de João Batista. Porque João Batista, pelos estudos, ele era um homem, sabe, muito magro, porque até mesmo ele se alimentava de mel, de gafanhotos. Então, por isso que Jesus fala a questão disso. Você foram ver o quê no deserto? Ou você for no deserto para receber o quê? Por que rejeitaram Jesus? Por que não aceitaram Jesus? Eles estavam esperando Jesus. Eles estavam esperando, a profecia falava de Jesus, da descendência de Davi. Mas esperavam que Jesus chegasse de qual forma, de qual maneira? Trajado de rei, em um cavalo branco, nascendo em berços de ouro. Aí quando souberam a história que nasceu na como é? Perdão. Manjedoura. Não tiveram a crença. Quando veio, e souberam que veio de Nazaré, até uns dos discípulos que se tornou mais tarde perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa? Daquela cidade? Pode vir alguma coisa de lá? Eu falo isso, que Deus tem uma queda com aqueles que para a sociedade não tem nenhum valor. Deus escolhe esses. De onde ninguém espera, é onde Deus surpreende. É por isso que eu creio muito que Deus vai usar a tua vida para surpreender muita gente ainda. Eu creio muito que Deus vai usar esse ministério, essa igreja, para surpreender muita gente ainda. Eu creio muito que Deus vai pegar pessoas daqui de dentro para surpreender muita gente ainda. Que ninguém espera nada. Olha para Neemias. Jerusalém caída, derrotada, os muros queimados, as pedras viradas em cinza. Ninguém esperava nada dali. É tão tal que os jebuseus, fariseus, perguntaram:
O que pretende fazer esses pobres judeus? O que eles pretendem fazer? Coitado deles. Por acaso edificarão esse muro dos montões de cinzas? E ainda se levantar, quando viu uma raposa, vai derrubar o muro. Ninguém esperava. Depois, ficaram atemorizados, porque viram o muro se levantando, as brechas sendo fechadas. Já não podia mais entrar, porque o povo que um dia estava caído, hoje estava de pé. As brechas que um dia tinha, hoje já não tinha mais. O povo que um dia era dominado, hoje era guerreiro, estava com espada na mão, pronto para lutar. Então tentaram invadir, mas não conseguia mais, porque Deus, o Espírito de Deus que estava sobre Neemias, já tinha fortalecido eles. Então nós temos que levar muito isso em nossa vida. Querido, eu sinto muito no meu coração aqui hoje, da parte de Deus, eu posso falar isso, que Deus está de uma certa forma dizendo para mim e para você, não despreze, você às vezes está desprezando coisas pela aparência delas. Nós não podemos desprezar. Às vezes nós perguntamos, mas o que isso tem de bom para me oferecer? Mas o que essa pessoa pode me ajudar? Mas o que esse menino pode me ensinar alguma coisa? O que essa criança, esse jovem? Não é o que o jovem tem, mas é o que o pai está dando através do jovem. Não é o que a pessoa tem, é o que Deus usa a pessoa para falar. Glória a Deus. Então hoje nós vivemos isso, sabe, na nossa vida. Quer ver um exemplo físico? Eu já desmereci muitas coisas pela aparência. E depois que eu provei, eu falei, eu queria mais. Se eu soubesse que seria tão bom assim, eu teria pegado um pedaço maior. Eu teria comprado tudo. Houve um arrependimento? Houve. Aquilo poderia ser meu? Poderia. Porque talvez eu fui o primeiro. Aquilo chegou até as minhas mãos, mas eu desmereci pela aparência deles. E depois eu provei e descobri que aquilo era valioso. Era saboroso. Assim também coisas do Senhor. Queridas, as coisas de Deus, eu costumo falar que ela vem de uma certa forma disfarçada. E ela se revela para nós na medida que nós temos intimidade com o Senhor. Quantas pessoas desmereceram lugares achando que era luta? E na verdade aqui não era luta. Era uma vitória do Senhor. Não, eu não vou, porque não, lá é ruim. Lá é luta. Deus é especialista, sabe? De disfarçar as coisas, porque somente aqueles que verdadeiramente acreditam vivem a grandeza de Deus. Quem não acredita que ele está buscando aparência. Não, se me agradar eu vou. Se não me agradar eu não vou. E aqui ele fala assim, olha, eu não tenho nada mesmo. Agradando ou não, eu já estou no lucro. E esses são bem-aventurados. São abençoados. Jesus fala bem-aventurado é aqueles que crê sem ver. Ser mais bem-aventurado do que esse, porque tu creu sem ver. Glória a Deus. Amém. Então eu sinto no meu coração Deus hoje nos chamando, sabe? Dizendo assim, olha. Cuidado com o que você às vezes olha e com aquilo que às vezes você está desprezando. Essa palavra desprezar não é só falar eu não quero não, é não dar o devido valor. A palavra desprezar não é somente quando você rejeita, não, é quando você não dá o devido valor. E o que não dá o devido valor? É honrar mais outras coisas do que aquilo que está ali, colocado por Deus. Que está ali todo dia, às vezes se esforçando. Quem está entendendo? Amém?
Então nós temos que ter esse cuidado muito grande. Quem entende até aqui, queridos? Em nome de Jesus? Que essa seja uma introdução de algo que Deus quer falar com a gente aqui hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo